ao regime geral, nós aí vamos ter dupla tributação. Não há dúvidas disso. Se nós esperarmos e a AGT conseguir preparar-se para integrar o máximo de operadores possíveis no regime geral, o efeito vai ser amenizado, tanto em termos de preço, como em termos de impacto, e no resultado será sempre o resultado ideal, porque quanto mais empresas integrarem o regime geral, mais empresas irão liquidar o IVA dos 14%. Quando eles estiverem no regime transitório, vão falir, vamos aumentar o número de desempregados, vamos aumentar mais problemas. Esta é a preocupação destes homens de negócio, que todos os dias dormem e acordam com o risco, que têm muito investimento e têm trabalhadores, famílias para sustentar. Ao invés de dúvidas, foram apresentadas ideias, muitas delas bastante claras, sobre o que pode acontecer caso não sejam acauteladas algumas situações vividas na primeira pessoa pelos membros da associação, que depois do setor petrolífero é o segundo maior contribuinte fiscal do Estado angolano, representado pela associação que congrega mais de 70 mil empresas. Eu tenho muita pena de vocês, porque correm o risco de converter o imposto mais justo do mundo numa panaceia. Quer dizer, o IVA é o imposto mais justo do mundo, é o imposto que todos nós queremos. E podemos cometer erros de tal maneira que obrigue depois o legislador a tirar isto para as canetas. Em 2021 serão todas as pessoas, sejam elas coletivas ou singulares, que realizam operações económicas sujeitas ao imposto, então serão sujeitos passivos. Depois temos só que aplicar a regra dos $250 mil de volume de faturação anual para saber se somos ou não sujeitos passivos de IVA. Este foi apenas mais um encontro que se junta a outros tantos que já aconteceram. Quanto ao objetivo principal, a posição, pelo menos por agora, não se alterou. A AGT deixa claro que não haverá um segundo adiamento. E o Executivo conta com a receita a ser arrecadada pelo IVA para suportar a despesa prevista no Orçamento Geral do Estado revisto. O jornalista Cussi Eugênio está no estúdio 2 com o economista Carlos Rosado de Carvalho para nos falar dos grandes números do OGE para este ano. Cussi, boa noite. Ora viva, Tatiana, de facto eu tenho comigo o Carlos Rosado de Carvalho. Ele está aqui hoje, depois de ontem já ter participado no debate em que estiveram a falar do Orçamento Geral do Estado revisto. Eu vou agradecer a tua disponibilidade para nos mostrar um pouco de como é que o Executivo vai gastar os cerca de 6 bilhões de kwanzas, e digo 6 porque o orçamento que nós vamos apresentar não contempla a dívida pública, senão estaríamos a falar de 10 bilhões, portanto, que serão gastos para aquilo que resta até o final de 2019. Portanto, eu passo a palavra então para percebermos como é que isso está distribuído no orçamento. Boa noite, Eugênio. Boa noite, telespectadores. Bom, o Orçamento Geral do Estado é uma previsão de receitas e de despesas que o Governo faz anualmente para o ano seguinte. E para 2019, o Orçamento revisto prevê receitas de 5 bilhões 986 mil milhões de kwanzas. Aqui está enganado, está aqui 5.980, mas é 5.986, e despesas de 5 bilhões 980 mil milhões de kwanzas. Portanto, a diferença entre as receitas e as despesas dá um saldo de 6 mil milhões de kwanzas. Portanto, é isso que o Governo prevê entre receitas e despesas e saldo. Isto é, o Governo vai gastar menos 6 mil milhões de kwanzas do que aquilo que vai receber no próximo ano. Fiz aqui um exercício a seguir, que é, isto é o OGS com petróleo. Nós podemos ver como é que seria se nós não tivéssemos petróleo. Então, se nós não tivéssemos petróleo, as nossas receitas seriam de 2 bilhões 419 mil milhões de kwanzas e as despesas seriam os mesmos 5 bilhões 980 mil milhões de kwanzas. Então, teríamos um déficit, um buraco de 3 bilhões 562 mil milhões de kwanzas. Isto não é financiável, só para as pessoas terem uma ideia do que seria se nós não tivéssemos o petróleo. De onde é que vem este dinheiro? É isso. Esse dinheiro vem fundamentalmente de onde? Do petróleo, não é? Porque é o que sugere isso. Das receitas todas, os tais 5 bilhões 986 mil milhões de kwanzas, só para as pessoas que têm dificuldade em perceber os grandes números, nós estamos a falar à volta de 18 mil milhões de dólares. Desse dinheiro todo, das receitas, 60% vêm do petróleo. E apenas 40% são receitas não
petrolíferas. Portanto, nós vemos aqui e percebemos a aflição do governo quando o petróleo desce de preço. E de onde é que vêm as receitas não petrolíferas? Fundamentalmente, vêm de impostos não petrolíferos. Quais são esses impostos? Do consumo, 734 mil milhões de kwanzas, do imposto sobre os lucros da empresa, 467 mil milhões de kwanzas, e do trabalho, 366 mil milhões de kwanzas. São esses os impostos não petrolíferos que mais contribuem para as receitas do Estado. Como é que isso depois é gasto? Justamente. O dinheiro, nós podemos olhar para as despesas de várias óticas. A primeira delas é a ótica económica. E em termos de ótica económica nós temos despesas correntes e despesas de investimento. As despesas de investimento é chamada boa despesa, porque quando nós investimos numa estrada, etc., aquilo é uma despesa que se sente ao longo dos anos. Enquanto que a despesa corrente, tipo pessoal, os carros dos ministros, os telemóveis dos ministros, são consideradas má despesa porque só têm efeito nesse ano. E se nós olharmos para o orçamento nessa matéria, nós temos que as despesas correntes, a má despesa tem 83% e a boa despesa apenas 17%. E dentro da despesa corrente, para onde é que vai o dinheiro? Quais são os principais sorvedores do dinheiro público? Pessoal. O pessoal leva quase 1 bilhão e 800 mil milhões de kwanzas. Estamos a falar de quase 6 mil milhões de dólares. Depois são os juros da dívida pública. Esta rúbrica está a subir estrondosamente nos últimos anos, por causa da dívida. A dívida aumenta e nós temos que pagar juros. E depois, essa é que é mais... Os carros dos ministros, os telemóveis, etc., estão aqui. 847 mil milhões de kwanzas. Mas não é tudo. Não é tudo. Nós podemos também olhar para o Orçamento Geral do Estado e vamos ver o próximo quadro, que é as despesas por função. E então o Estado tem várias funções, nomeadamente os assuntos económicos, as operações com a dívida pública, os serviços públicos gerais e o social. O Governo gosta muito de falar das questões sociais. Mas nós estamos aqui a olhar para isto e aí, se nós incluirmos, como tu dizias há pouco, as operações da dívida pública, o orçamento já vai para 10 bilhões de kwanzas. E para onde é que vai? Mais de metade desse dinheiro vai para onde? Vai para a dívida pública. Os empréstimos que nós temos que pagar, os juros que nós temos que pagar. Portanto, 50%, mais de metade do nosso Orçamento Geral do Estado vai para a dívida pública. Justamente. A segunda grande função é a função de natureza social, que tem 19%. Esta percentagem, se nós excluirmos das operações da dívida pública, como diz o Governo, esta percentagem sobe para cerca de 30%. E dentro do social, e depois temos aqui também de destacar as despesas com defesa, segurança e ordem pública, que consome 10%. Nós ainda gastamos muito com os militares e com a polícia, pelas razões todas que nós conhecemos. E dentro da função social, quais são as principais despesas? A principal tem a ver com a educação, que consome 629 mil milhões de kwanzas. Depois temos a saúde, com praticamente também próximo de 600 mil milhões de kwanzas. E depois a proteção social, as pensões, etc., com 516 mil milhões de kwanzas. Depois disso, nós temos o orçamento por órgãos, pelas diferentes instituições do Estado que precisam, naturalmente... No fundo, quem é que gera este combo todo? E nós podemos ver no quadro a seguir que é o orçamento por órgãos de poder. E, portanto, consideramos à mesma os tais 10 bilhões de kwanzas, porque estamos a incluir as operações com a dívida pública. Aqui, o que chama a atenção é o facto de o Governo Central gerir 91% do orçamento, enquanto que os governos provinciais têm apenas 9%. É uma situação que esperamos seja corrigida pelas autarquias, porque isto revela uma grande concentração em Luanda. E, portanto, o que nós precisamos é que diz que, justamente, as decisões são tanto melhores quanto mais próximas das populações forem tomadas. E não quero que nós vemos aqui, os governos provinciais só têm 9%. Depois temos aqui, nós vamos depois ver um bocadinho também mais à frente, temos a Assembleia Nacional, o Poder Judicial e a Comissão Nacional Eleitoral, que têm, no fundo, isto são
de alguma maneira, os custos da democracia, não é? São que têm valores relativamente pequenos. E dentro do Governo Central, quem é que gasta o dinheiro? Estes encargos gerais do Estado são encargos que alimentam o próprio Estado. Portanto, quase 6 bilhões de kwanzas vão para alimentar o próprio Estado. E depois temos os ministérios, que têm um pouco à volta de 2,3 bilhões de kwanzas, depois as reservas orçamentais, a Casa de Segurança do PR, e depois nós também voltaremos à Casa de Segurança do PR, os serviços de inteligência, também o Gabinete de Obras Especiais, e, portanto, é aí que o Governo Central, ou os órgãos do Governo Central, que gerem o combo do Orçamento Geral do Estado. Dentro das despesas, nós depois temos a distribuição pelos ministérios. Justamente. No fundo, é quem manda no dinheiro, quem gera o nosso dinheiro. E nós estamos aqui a ver, e é um dos aspectos que, do meu ponto de vista negativo, que é quem são os ministérios que recebem mais dinheiro? A Defesa Nacional e o Interior. No fundo, o quê? A tropa e a polícia. Só depois vem a energia e águas, e se nós estivermos a ver, por exemplo, a saúde só surge em 6º lugar, com 117,9 mil milhões de kwanzas, a educação está em 10º lugar. Portanto, é uma coisa que nós temos que corrigir. Depois temos aqui alguns ministérios que não existem praticamente em termos de dinheiro. É a Secretaria do Conselho de Ministros, que tem 1,5 mil milhões de kwanzas, também o Ministério da Hotelaria, praticamente não existe, os antigos combatentes e veteranos da pátria. Portanto, são os ministérios mais pequenos, com menos dinheiro. Saímos dos ministérios, vamos para os governadores. Quem é que tem mais dinheiro e quem é que tem menos dinheiro? E, como é óbvio, sem qualquer surpresa, quem é? É Luanda, obviamente. Luanda é o principal província, justamente, tem valores, praticamente o dobro de Benguela. Se nós chamarmos Benguela e Uambo, temos mais ou menos o valor de Luanda. Há uma rubrica que tu titulas como os parentes pobres. Exatamente. São dois aspectos do Orçamento Geral do Estado que a mim me fazem alguma confusão. E o primeiro tem a ver com a justiça. Nós falamos do combate à corrupção, vamos combater a corrupção, vamos prender os marimbondos, vamos fazer essas coisas todas. Para isso é preciso justiça, é preciso tribunais. E o que é que acontece? Os órgãos de justiça, os órgãos judiciais, no Orçamento Geral do Estado, têm 45,3 mil milhões de kwanzas. Eu comparei este valor com quem? Com a Casa de Segurança do Presidente da República, que tem 80 mil milhões de kwanzas. Quer dizer, nós gastamos mais com a segurança do Presidente da República do que com os tribunais todos em Angola. Eu não sei, quer dizer, é preciso ver com detalhe quem são, mas a mim parece-me errado. Outra coisa que o Governo anda sempre na boca é que a agricultura é importante e vamos fazer agricultura e vamos investir na agricultura. A agricultura representa 1% do Orçamento Geral do Estado. Por isso, chamei-lhes os parentes pobres do OGE. Tatiana, era tudo o que tínhamos para apresentar. Eu devolvo a palavra para que continues com o jornal, sendo que não o faço sem antes agradecer e despedir-me do Carlos Rosado de Carvalho. Obrigado, Eugênio. Boa noite aos espectadores. Tatiana, é contigo. Vocês, boa noite. Vamos continuar com o Jornal da Zimbo e olhar agora para o preço do barril de Brent para entrega em agosto, que esteve em alta esta terça-feira. Registrou reduções hoje no mercado de futuros de Londres. O petróleo do Mar do Norte, que serve de referência às exportações nacionais, fechou o dia negociado a $60,99, uma redução na ordem de $1,30, equivalente a perdas de 2,9% em relação à sessão de ontem. Mais de 1.420 escolas começam a ser construídas este ano no âmbito do despacho presidencial que orienta a construção de 5.522 escolas primárias até 2022. O Ministério da Educação procedeu, por outro lado, o levantamento das obras de construção de escolas paralisadas em todo o país, num total de 319 que deverão ficar concluídas ainda este ano. Continua a ser uma dor de cabeça para muitos pais e encarregados a assegurar o acesso à educação escolar para os filhos devido ao déficit de vagas nas escolas públicas. É o caso de Dona Rosa António, que só depois de 3 anos conseguiu matricular uma das 3 filhas menores, facto que só foi possível com a abertura de 120 novas escolas que entraram em funcionamento este ano. Já consegui, graças a Deus, tinha vaga de uma, consegui essa de uma e faltou das 2. A pequena Cristina hoje caminha todos os dias para a escola, com os olhos postos no futuro
e já sabe o que quer ser. Quero ser professora. Por quê? Porque gosto de ensinar os outros. A alegria desta mãe é ainda maior à medida que, ao meio desta reportagem, ficou-lhe assegurada vaga para outra filha menor. A vaga está cedida para a menina, visto que ela é menor de 16 anos, porque a escola recebemos alunos até os 14 anos. Obrigado, não sabe como é que eu estou alegre, pai. O próximo ano a luta vai ser por rapaz. Graças a Deus, eu tenho força e poder, eu vou conseguir. Okay. Sim, pai. O que o rapaz faz enquanto não está? O rapaz não faz nada, nem consegui até pôr ele na explicação, já está 3 anos sem estudar. O Executivo está apostado no aumento da capacidade da rede escolar e na redução drástica do número de crianças fora do sistema de ensino. Temos a aprovação de um projeto de construção de 5.000 escolas, 5.528 escolas do ensino primário. Estamos a falar de ensino primário porque é a franja da população que nós temos maior número de crianças que devem ter o acesso ao ensino. Nós temos um total de 1.420 escolas que provavelmente serão construídas este ano para 2019. O objetivo é assegurar que até 2022 nenhuma criança em idade escolar fique de fora do sistema de ensino. Neste âmbito, estão ainda projetadas a construção de 48.000 novas salas de aulas em todo o país e a conclusão das obras de 319 escolas paralisadas devido à crise. Neste momento, nós contamos com 97.459 salas. Portanto, é o número real que nós temos obedecendo os níveis de ensino primário, o primeiro ciclo do ensino secundário e o segundo ciclo do ensino secundário. Então, nós temos uma meta no PDN que é adicionar mais 48.000 salas. E neste momento nós estamos a trabalhar, não é, para então adicionar por ano cerca de 2.500 escolas ou salas de aulas. Estamos a falar em salas de aulas porque ali teremos um número preciso de alunos que vão entrar. Neste momento, o levantamento feito por nós dá conta que temos 319 escolas paralisadas. Mas, como eu disse, há um forte interesse mesmo do Executivo em concluir essas obras. Nós já fizemos o levantamento destas necessidades e, neste momento, essas obras estão a ser priorizadas à sua conclusão. Assinala-se hoje o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Segundo os dados do Instituto Nacional da Criança, só no primeiro semestre deste ano foram registados em todo o país cerca de 700 casos de crianças a exercerem trabalhos de risco. Por essa razão, aconteceu hoje no Mercado dos Kwanzas, município do Kazenga, a campanha de combate ao trabalho infantil sob o lema "Trabalho infantil não é brinquedo de criança". Jaimito José e Adelino Soma, ambos com 12 anos de idade, exemplificam o número de crianças que exercem o trabalho infantil nos mercados informais do país. Porque não tenho mãe, não tenho pai, não tenho pessoa que vai me meter na escola. Eu próprio quero mesmo estudar, mas não tenho uma pessoa que vai me pôr na escola, é por isso que eu vim no sal. Para mim conseguir é uma coisa que eu quero na minha vida. Apesar da tenra idade e por causa das dificuldades sociais que ambos enfrentam, Adelino, por exemplo, já pensa como um empreendedor. Uma tia me diz, vem aí nessa menina. Depois falou assim, vem me levar lá nessa rumba para você me trazer na parada da Sonef. Depois eu levei, chegar lá, me pagou 350. Depois acabou de me pagar 350. Vem aqui na praça, peguei o saco de 350. Quando acabei de pegar, quando acabei de vender saco, ganhei lá 650. Agora de ganhar lá 650, amanhã chego aqui na praça, pego o saco, assim mesmo já comecei a vender. A Inspeção Geral do Trabalho e o Instituto Nacional da Criança apontam que é no setor informal da economia que se encontra o maior número de casos de trabalho infantil e que só no primeiro semestre desse ano foram registrados cerca de 700 casos. Nós estamos a fazer o combate ao trabalho infantil no setor informal. O que nós pretendemos aqui é fazer as campanhas de sensibilização, de divulgação, para que realmente o dia 12 de junho tenha cada vez mais eficácia. Só agora no primeiro semestre
de 2019, o INAC registrou em todo o país um número aproximado de 700 crianças envolvidas em trabalho perigoso, digo, na exploração de inertes, no fabrico de blocos e, sobretudo, nas fazendas a manusearem produtos químicos muito perigosos. O INAC afirma que vai continuar a trabalhar na sensibilização e que aqueles que insistem em envolver crianças, principalmente em trabalhos perigosos, serão sancionados. As sanções são várias, passam-se sobretudo por pagamento de horríveis. Então, as sanções vão variar em função daquilo que foi a constatação do facto. O administrador do mercado dos Kwanzas diz que o Estado angolano deve criar mecanismos para que estas pessoas tenham uma forma de subsistência. Portanto, estamos aqui a trabalhar com o governo, a tentar encontrar um plano nesse sentido, mas quando nós tiramos um jovem que está a tentar organizar a sua vida porque senão morre à fome, temos que ter uma alternativa, não é? Por isso é um problema social grave que tem que ser combatida não a nível deste mercado, mas a nível da liderança do país. Já o administrador do Kazenga garante que tem prestado apoio às famílias mais carenciadas, mas que ainda há muito trabalho pela frente. Procuramos todos os meses aquelas famílias mais carentes, aquelas famílias vulneráveis, têm o acesso à cesta básica. Mas isso só para nós continua a não ser solução. O que nós temos que conseguir é capacitar a família para ela própria conseguir alguma renda, não é? E é nesta perspectiva que estamos a trabalhar. A campanha, que é organizada todos os anos pela produtora Cantinhos dos Sonhos, juntou dezenas de vendedores no mercado dos Kwanzas neste dia dedicado mundialmente a combater o trabalho infantil. E várias crianças com idade escolar na comuna da Bulongueira, município de Xongorões, estão a abandonar as escolas por falta de condições sociais. Segundo a administradora local, em entrevista à Rádio Pública, as crianças são obrigadas a trabalhar nas fazendas agrícolas e chegaram a roubar cabritos para vender no mercado informal e comprar a passagem para viajar para Luanda à procura de melhores condições de vida. Quando um adolescente atinge por ali 15, 17, 16, a tendência mesmo é a procura das melhores condições de vida. Vão a Luanda, abandonam os estudos e às vezes nem precisam coordenar com os encarregados ou com os pais. Ele arranja formas de como ir ou tira alguns cabritos lá em casa, roubar para servir de passagem. Se não for dessa forma, às vezes já vem amigos que lá já estão, ele faz dívida para que quando chegar lá, os primeiros dias de trabalho, então pagar a dívida. Eles também mostram-se mesmo que essa atitude não é boa, reconhece. Mas o que está na base é que os jovens têm aquela necessidade de ter alguns meios, querendo ter algo, os encarregados não têm essa capacidade, então vamos. E a secretária-geral da UMA lamentou a situação e disse que a organização que dirige tem criado vários programas de apoio às crianças. Esta é uma situação de conjuntura geral e a OMA nunca deixou de estar preocupada com isso, porque nós podemos somente compartilhar um pouco mais na alfabetização, que é uma atividade que a OMA vem fazendo desde da sua fundação, a alfabetização. Agora, também, junto das estruturas de direito, nós apelamos para se fazer mais escolas, mais salas de aulas, e quando se fizer escolas, não fazerem com pequenas salas, poucas salas. Somos muita, a Angola cresceu, a população cresceu e precisamos de mais salas. Agora, o caso Conselho Nacional de Carregadores, que está a ser julgado no Tribunal Supremo. Hoje ficou a saber-se que a antiga diretora-geral adjunta do Conselho Nacional de Carregadores, Isabel Cristina de Seita Bragança, tinha um cargo fictício com alto salário, mas desempenhava tarefas de tesouraria naquela instituição.
Associada à má gestão das receitas do Conselho Nacional de Carregadores, também havia naquele organismo público quadros nomeados para funções que na prática não exerciam. É o caso de Isabel Cristina de Seita Bragança, nomeada por Augusto Tomás em 2008 para o cargo de Diretora-Geral Adjunta para a Administração e Finanças. Isabel Cristina de Seita Bragança estava completamente esvaziada de poderes. Não tinha sob o seu controle o Departamento de Recursos Humanos, que pertencia ao seu pelouro, e ocupava-se tão somente da coordenação da tesouraria, uma área onde tinha um salário confortável de 1.200.000 kwanzas. Apesar disso, não pensou em pedir demissão pelo facto de estar numa instituição que lhe oferecia segurança. A contradição é que a RE, que se ocupava apenas da tesouraria ao invés da função de Diretora-Geral Adjunta, para a qual havia sido nomeada, ganhava mais do que o ministro Augusto Tomás, cujo salário nominal era de 750.000 kwanzas. Isabel Cristina de Seita Bragança, de 47 anos de idade, era quem se encarregava de receber as faturas do pagamento das bolsas de estudo no exterior do país. Informou ao tribunal que o CNC descontava na faturação dos agentes o valor que estes desembolsavam para custear as despesas dos beneficiários da Bolsa de Estudos na China, Portugal, França, Reino Unido e Estados Unidos da América. Também informou que quando o ex-diretor-geral do CNC convocou os membros daquela instituição para lhes informar sobre as bolsas de estudo criadas em 2009, teria comunicado que tinha orientações superiores do ministro dos Transportes, Augusto Tomás, que entretanto nega ter dado orientação para as referidas bolsas de estudo. Augusto Tomás referiu várias vezes, durante o julgamento, que soube da existência do programa de bolsas de estudo em 2015, numa audiência que concedeu a Isabel Cristina de Seita Bragança, e decidiu, na altura, exonerar o gestor do CNC por ocultação de informação e falta de lealdade. Também na sessão desta quarta-feira, Augusto Tomás respondeu ao interrogatório dos juízes do Supremo Tribunal e informou que durante o seu consulado havia auditoria externa ao Conselho Nacional de Carregadores todos os anos, mas nunca tinham sido detectadas irregularidades. Por isso é que não entregou os ex-diretores daquele instituto ao SIC para serem investigados. O julgamento prossegue nesta quinta-feira, com a continuação do interrogatório à Isabel Cristina de Seita Bragança. Faltam 3 dias para a realização do 7º Congresso Extraordinário do MPLA. É um dos assuntos para mais daqui a pouco. Já voltamos. Simbo Há uma terra que dá boas oportunidades a quem as souber agarrar. Há gente que dá o litro para que as suas ideias deem bons frutos. Há quem acredite que pôr projetos em campo produz grandes resultados. Mãos que alimentam negócios com pernas para andar. E há um banco que lhes dá crédito. Semear o futuro de Angola está na nossa natureza. Banco BIC. Crescemos juntos. Informe-se sobre as condições de financiamento junto do Banco BIC. O Presidente da República garantiu hoje que a ação da Inspeção-Geral da Administração do Estado tem desencorajado os gestores públicos na prática de atos de corrupção. João Lourenço conferiu posse aos inspectores gerais adjuntos da Administração do Estado, nomeados recentemente. Fidelidade à pátria, defesa dos princípios fundamentais da ordem estabelecida na Constituição, zelo e dedicação. Juramento prestado por Tomás Gabriel Neto Joaquim e Eduardo Sementa Augusto na hora da tomada de posse para os cargos de inspetores gerais adjuntos da Administração do Estado. O Presidente da República voltou a destacar o envolvimento de todos na luta contra a corrupção. João Lourenço garante que a atuação da Inspeção-Geral da Administração tem desencorajado os gestores públicos na prática de atos que lesam o interesse público. No momento em que o país muito fala da necessidade da luta contra a corrupção, nepotismo,
e de outras práticas lesivas do interesse público, é normal que contemos com o trabalho de instituições como a Inspeção-Geral da Administração do Estado, o Ministério Público, os serviços de investigação criminal, as polícias de uma forma geral, os tribunais, evidentemente, para além do contributo da chamada sociedade civil, que também tem um importante papel nesta luta que é de todos. Felizmente, conseguimos hoje ter uma Inspeção-Geral da Administração do Estado que é bastante ativa e cujos resultados já temos tido a oportunidade de verificar, tanto com o trabalho desta instituição. Os gestores públicos são desencorajados a terem práticas menos boas e, portanto, enveredarem para aquilo que todos nós pretendemos, que é melhor servir o público, melhor servir a nação. Com a vossa nomeação, nós esperamos que contribuam com o vosso trabalho para tornar a instituição mais eficiente e, desta forma, portanto, podermos alcançar os objetivos que procuramos. A Inspeção-Geral da Administração do Estado é o órgão auxiliar do titular do Poder Executivo para a inspeção, auditoria, controlo e fiscalização da atividade dos organismos e serviços da administração direta e indireta do Estado. Assistiram à cerimónia o Vice-Presidente da República, Ministros de Estado, Ministros, o Governador de Luanda e os Secretários do Presidente da República. A Organização da Mulher Angolana juntou-se hoje à campanha nacional de recolha de donativos para as vítimas da seca no sul do país. Na sua sede em Luanda, a OMA tem estado a recolher bens diversos que serão brevemente entregues aos habitantes do Cunene. O grito de socorro das vítimas da seca do sul de Angola mexeu com a sensibilidade das mulheres do Partido dos Camaradas, que nesta quarta-feira juntaram-se à campanha nacional de recolha de donativos, que de forma simbólica arrancou aqui na sede nacional, em Luanda. Esta doação de recolha de doação não é a primeira que nós fazemos. É verdade que outras estruturas iniciaram, mas também nós não podíamos ficar atrás e demos início. Está-se a aproximar o mês de julho, mês da mulher africana, e queremos fazê-lo a partir de hoje até a 31 de julho, mês da mulher africana. A campanha de solidariedade de apoio às vítimas da seca já é de âmbito nacional e conta com o engajamento de várias instituições públicas, privadas e partidárias. Vamos agora organizar, de realçar que a nossa campanha vai até dia 31 de julho, mas nós vamos fazer os possíveis na última semana de junho ou logo a primeira semana de julho, levarmos já a primeira parte. Tal como outras iniciativas de solidariedade às vítimas da seca, a campanha da OMA tem também por objetivo ajudar a minimizar as dificuldades que a população do sul da Angola enfrenta desde outubro de 2018. Dados oficiais indicam que a seca já afetou 1.100.000 animais e já morreram 26.267. No Cunene, 178.955 famílias sofrem pela ausência de chuva, embora o governo de João Lourenço já disponibilizou 200 milhões de dólares para o combate à seca. E as mulheres do MPLA reafirmam o seu apoio ao líder do partido governante quando faltam apenas 3 dias para o 7º Congresso Extraordinário dos Camaradas.
Há menos de 3 dias para o 7º Congresso Extraordinário do MPLA e na sequência daquilo que foi a mais recente reunião do Comitê Central, as mulheres do partido maioritário reafirmam o seu apoio ao líder dos camaradas. Ele tem feito um exercício que é bastante complexo, mas que tem corrido muito bem para com todos nós, porque todos hoje se podem rever na liberdade, na pluralidade de ideias, mas sobretudo rever naquilo que é angolanidade. Na 5ª sessão extraordinária, orientada pelo presidente do partido, João Lourenço, o órgão de direção constatou que dos 134 candidatos, 57 são mulheres, correspondendo a 42,53%. Há sempre questões que neste interregno, neste intervalo entre os congressos, há sempre outras questões que surgem que é preciso discutir, às vezes é preciso propor alterações aos estatutos do partido ou outras questões, não sei, que a direção do partido acha que é preciso discutir e, portanto, eu acho que o Congresso Extraordinário é bem-vindo. O Congresso insere-se no contexto, digamos, portanto, da conclusão da transição política ao nível da mais alta magistratura do país, que já começou há algum tempo. Por conseguinte, agora a expectativa é efetivamente o alargamento do Comitê Central, com vista também ao seu rejuvenescimento. De realçar que a Luanda já começaram a chegar os delegados ao Congresso, vindo das restantes províncias de Angola. No complexo do Futungo 2 está o jornalista Barroso Martins, que entra em direto com outras informações sobre o 7º Congresso Extraordinário do MPLA. Barroso, boa noite. Ora, boa noite, Tatiana. Complexo turístico Futungo 2, já em clima de congresso. Continuam a chegar os delegados a este 7º Congresso Extraordinário do MPLA. Em instantes chegaram os delegados provenientes da província de Cabinda. Aqui em Luanda estão também já os delegados provenientes da província do Bié. Estão também delegados do Ambo e também do Quantocubango. Há indicações de que amanhã e sexta-feira chegam os últimos delegados a este 7º Congresso Extraordinário do MPLA, um congresso que, como sabem, vai olhar para a estratégia do partido que governa Angola, a estratégia para as eleições autárquicas de 2020, as primeiras em 44 anos de independência, e o MPLA que vai ver também alargado o seu Comitê Central de 363 membros para 497, com a entrada de 134 novos membros do Comitê Central, mas os desafios do partido vão ser também analisados no congresso que vai ser presidido por João Lourenço. Começa sábado de manhã. Ora, há instantes foi servido o jantar, como é normal a esta altura, mas as delegações vão chegando. Vamos falar com alguém que vem do Ambo, é delegado pela província do Ambo, para tentarmos compreender ainda a expectativa que se vive aqui. Há uma grande movimentação, sendo que alguns delegados por esta altura também se vão já recolhendo depois de uma viagem longa. Vamos tentar perceber então, como dizia há bocadinho, o grau de expectativa em torno deste 7º Congresso Extraordinário do MPLA. A TV Zimbo tem estado aqui a acompanhar toda a movimentação e isso vamos tentar perceber com Adérito Salucombo, corrija-me se Salucambo, exatamente. Samucambo, corrija-me exatamente, muito obrigado pela correção que faz. Sei que é delegado pela província do Ambo. Expectativa inicialmente para este Congresso? Muito obrigado pela oportunidade que a TV Zimbo nos dá. De facto, a expectativa é grande a olhar, sobretudo, para os propósitos a que se coloca a realização do 7º Congresso Extraordinário do MPLA, que, para além de alargar o número de membros, vai também olhar para aquilo que são os desafios do MPLA para o futuro, o MPLA e os novos desafios. Que ideias é que vêm do Ambo? As ideias que vêm do Ambo são aquelas que visam naturalmente reforçar a estratégia de atuação do MPLA para que permaneça e continue de facto a tradição de responder àquilo que são as maiores e melhores aspirações do povo angolano. Portanto, o MPLA no Ambo cumpriu com as fases que antecederam a realização do 7º Congresso Extraordinário e neste período ficaram então definidas em conferência provincial aquilo que são as visões do Ambo para o enriquecimento deste documento
documento que se chama MPLA e os novos desafios. Então este documento que será apresentado no sábado já contém as ideias dos militantes da província do Ambo e esperamos que sim, que estejam refletidas no documento no grosso que vai ser agora submetido ao 7º Congresso Extraordinário do MPLA, mas sempre com visão focalizada naquilo que é a resposta que se impõe às aspirações do povo angolano nas diferentes épocas que se vão vivendo e olhando agora, como disse bem, para os desafios das autarquias que se vão implementar pela primeira vez e outros que hão de chegar. Como é que vê a liderança de João Lourenço? Portanto, enquanto militante, não é justo que avalie o meu superior hierárquico, mas como cidadão atento, nós sabemos que está sendo... Ela fala em democracia interna, não pode fazer avaliações? Fala-se em democracia interna, mas como cidadão atento, como militante, sabemos que está em cumprimento aquilo que é o programa de governo do MPLA, aquele que mereceu de facto a nossa opinião, a nossa aceitação e nos marcos em que se apresentou ao povo angolano, de facto tem estado a ser cumprido sob o lema melhorar o que está bem e corrigir o que está mal. Portanto, esta é a visão estratégica do MPLA, de ler a realidade com a maior antecipação possível, estudar as estratégias para que enfrente os desafios, os vença, como se propõe agora para os que se avizinham no caso das autarquias. Obrigado, um jovem delegado ao 7º Congresso Extraordinário do MPLA, o MPLA que vai injetar sangue novo no seu Comitê Central. São as ideias dos rostos anónimos que prometemos mostrar até sábado, dia do Congresso. A Zimbo vai fazer uma grande cobertura deste Congresso. Daí o facto de estarmos também atentos ao que se passa aqui. Em instantes vimos passar aqui algumas viaturas. São viaturas que transportam delegados que vêm dos mais variados pontos do país. Os que já aqui estão, naturalmente, também aproveitam este momento para alguma reflexão. Amanhã voltamos a partir deste ponto, já com um número maior de delegados. Vamos continuar a ouvir os rostos anónimos deste 7º Congresso Extraordinário do MPLA. Boa noite. Com as expectativas deste Congresso, fazemos uma breve pausa e já voltamos. Mas antes mesmo de irmos ao intervalo, vamos dar-lhe a saber que tratar doenças virais como as diabetes, HIV, SIDA e hepatites com administração de ozono é agora um facto na província de Benguela. O tratamento conhecido por ozonoterapia é utilizado para mais de 250 patologias e é caracterizado por fortalecer em grande medida o sistema imunológico humano. A ozonoterapia é a maior novidade que o Centro Médico Vita Plus oferece a quem procura os seus serviços. Segundo o Dr. Xavier Sherpedes, mestre em ozonoterapia, ela consiste na administração por via intramuscular ou por contacto externo de um gás que possui efeitos biológicos que tem bactericidas, virucidas, fungicidas, analgésicos e anti-inflamatórios. Temos um estudo feito aqui em Angola que hemos presentado em vários congressos, onde los pacientes con HIV que hacen tratamiento con ozono llegan a nos con carga viral baja y carga viral elevada, CD4 y CD8 bajo. Después de hacer un tratamiento, los CD4 y los CD8 atingem nivel normais y la carga viral se hace indetectable. Con un acompañamiento de 2-3 años, estos pacientes no desenvolven complicações da doença. A eficácia da ozonoterapia, segundo o especialista, é extensiva a transtornos da coluna ou mesmo hérnias discais. Está demostrado que el 80% de los pacientes con hernias discais que hacen tratamiento con ozonoterapia resolven el problema de la hernia. Para com estes pacientes, o ozono é administrado através de uma pequena porção de sangue que é misturada de forma externa. Lo que le estamos aplicando ao paciente es oxigênio com ozono, que são 3 moléculas de oxigênio.
é um tratamento 100% natural. É um tratamento inócuo, é um tratamento que não faz dano nem tem quase contraindicações nenhuma. O tratamento estético também é aposta do Centro Médico Vita Plus. Nesta área são duas novidades. A criolipólise é a primeira, que é um tratamento novo. Ele consiste em congelamento das células de gordura com equipamento especializado, e esse equipamento ele abrange somente as células de gordura, fazendo assim a eliminação delas. A segunda novidade é a limpeza da pele 4D, com auxílio desta máscara. A pele fica mais jovem em 5 anos, então o que acontece? É um procedimento perfeito e que o resultado você vê na primeira sessão. Então temos pacotes de 5 sessões, onde o resultado é maravilhoso. A aposta no material de última geração é um dos objetivos do Centro Médico, pertencente ao grupo Kremlin Line. E tendo sua responsabilidade social, empregamos em torno de 35 pessoas. O projeto tem a ideia de crescer e ir sim para outras cidades. Refira-se que o Centro Médico Vita Plus está localizado no município do Lobito. Agora sim, o intervalo. Já voltaremos com toda a atualidade informativa. Até já. Simbo O que te faz especial? Para mim, é fácil definir o que me torna especial, pois é tudo o que me faz sorrir. Por isso eu cuido do meu sorriso com a pasta de dentes Special. Com uma seleção de componentes que tratam da minha saúde bucal, a pasta de dentes Special é recomendada pelo meu dentista e garante-me um sorriso saudável e brilhante. Sorria, seja Special. O Bom Sunset RBCS, Baile das Princesas, sábado 15 de junho, Hotel Beija, Benfica Beira-Mar, a partir das 16 horas. Com Neide Sofia e Biscoito, Guest DJs, Leandro Afrozila, Lutonda e Black Spiga, DJs residentes Nadosa e Fiesta Júnior. Realização RBCS Invento. Produção executiva Luiz Isata. Patrocinador oficial Migra com Garra. Bonobon é uma maravilha, o melhor que já comi. Para a família, para mim, para ti. Bonobon, Bonobon, Bonobon. O sabor dos bons momentos é Bonobon. Something's happened to me, something I can't stop. Este verão, todos os heróis têm Lago Negro. Fênix Negra nos cinemas. Firme nos seus ideais e ciente dos novos desafios, o MPLA realiza a 15 de junho o seu 7º Congresso Extraordinário. Sob o lema MPLA e os novos desafios, mais de 2.500 delegados ao Congresso vão reafirmar o apoio à liderança do camarada presidente João Lourenço, visando os desafios do presente e do futuro. O Congresso fará alterações pontuais aos estatutos e ampliará a atual composição do Comitê Central, com vista a termos uma direção do partido mais à altura dos enormes desafios do presente e do futuro, nomeadamente o das autarquias locais, o da diversificação da economia e o da luta permanente contra a corrupção e a impunidade. O 7º Congresso Extraordinário do MPLA vai constituir-se num momento histórico de reafirmação da vontade dos militantes de tornarem o partido num instrumento de ação e de suporte às transformações políticas, económicas e sociais que ocorrem atualmente no país. 7º Congresso Extraordinário do MPLA. MPLA e os novos desafios. Dia 29 de junho, às 19h30 no Palmeiras Club. Grandioso momento de solidariedade. Fiéis ao nosso compromisso, elegemos para este ano o projeto Passo Seguro, que aguarda pelo seu gesto amigo e solidário. Com música angolana e cabo-verdiana.
Assista ao desfile das modelos internacionais com peças doadas por conceituados estilistas internacionais do Brasil, Portugal, Espanha e Angola, a favor deste projeto social. Participe, adquirindo já o seu convite na sede da Fundação Winnie. Seja solidário. Sinta-se do Winnie. Unitel Festa da Música. Dia 7 de julho na Baía de Luanda com Wet Bad Gang. Das 4 da manhã. Matias Damasio, Yoba, Mobbers, Puto Português, Yannick Afroman, Rui Orlando. Abre essa porta, te juro, não posso mais esperar. Telepatia, Bruno M, Alisson Paixão. É pra ti que eu vivo. E DJ O-Mix. Let's Play, música, play dança, play jogos e outras diversões. Ingressos à venda a partir de 1000 kwanzas nas lojas Unitel, bilhetes online, Tupuca e Discoteca Valódia. Unitel. O segredo de uma pele radiante, uniforme e sem manchas. Bom Clé, loção clareadora com óleo de cenoura. Revela o brilho que há em ti. Pelo menos 11 pessoas morreram durante um ataque contra um mercado do estado de Darfur Central, no oeste do Sudão, segundo o Comitê Central de Médicos do país. O ataque foi efetuado pelas forças de apoio rápido. De acordo com o comunicado divulgado terça-feira por este sindicato, após este massacre sistemático, os médicos receberam na região de Dalis 11 mortos e 20 feridos, alguns em estado grave, que foram levados ao hospital de Dalinjai para operações urgentes e atendimento especializado. O sindicato denunciou que as milícias que seguem as ordens do Conselho Militar que dirige o país efetuou este ataque na segunda-feira contra o mercado de Dalis. Os médicos informaram que 9 pessoas morreram atingidas por disparos das milícias de Janjaweed e que não sabem as causas das mortes das outras 2 vítimas, ou se pertencem à milícia irresponsável que mata o povo pacífico em Darfur há anos. O plano de resposta humanitária a Moçambique, na sequência dos ciclones Idai e Kenneth, recebeu até agora apenas 1/3 do valor orçamentado, mas ainda assim está entre os programas em curso a nível global mais bem apoiados, segundo a ONU. Moçambique recebeu 32,5% dos 440 milhões de dólares pedidos, uma percentagem só ultrapassada pelo apoio à resposta às crises no Burkina Faso, numa lista de 35 países e territórios onde se desenrolam operações humanitárias. Em todos, os orçamentos previstos sofrem de déficits acima de 50%, segundo o relatório de maio dos Fundos de Ajuda Humanitária Global, elaborado pelas Nações Unidas. No caso de Moçambique, o plano de resposta está orçado em 440 milhões de dólares para apoiar 2,4 milhões de pessoas afetadas, sobretudo por fome, mas também por falhas em serviços básicos. Os desembolsos feitos pelos parceiros têm sido canalizados através do Fundo Central de Resposta de Emergência e ascendem a 143 milhões de dólares. Além deste apoio humanitário, o governo de Moçambique realizou no início do mês uma conferência de doadores em que juntou promessas de apoio à reconstrução que ascendem a 1,2 mil milhões de dólares. O ciclone Idai atingiu o centro de Moçambique em março, provocou 603 mortos e a cidade da Beira, uma das principais do país, foi severamente afetada. Pelo menos 7 pessoas, incluindo 2 crianças, morreram quando um barco que transportava mais de 60 migrantes virou e afundou perto de Mytilene, na Grécia. A Guarda Costeira da Grécia recebeu o alerta do acidente ao início da manhã desta terça-feira
e chegou a tempo de salvar 57 passageiros. Nas operações de busca estiveram envolvidos um helicóptero e 5 navios de resgate. Os sobreviventes foram assistidos e registados no porto de Lesbos. As informações foram avançadas por Nicolas Lagardianos, porta-voz da Guarda Costeira da Grécia. Para o representante do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados em Atenas, esta tragédia lembra de forma dolorosa que as pessoas continuam a fazer viagens perigosas para chegar às ilhas gregas do Egeu. Segundo dados da Organização Internacional para as Migrações, este ano mais de 540 pessoas morreram ao tentar atravessar o mar Mediterrâneo. Mais uma breve pausa e já voltamos. Ao completar 25 anos de existência, a Maboc orgulha-se de ter conseguido manter-se firme e forte, enfrentando e vencendo as adversidades do mundo empresarial. A experiência, a tradição, a capacidade inovadora e a lealdade aos seus clientes transformaram a Maboc numa marca incontornável do mercado nacional. Temos variedíssimas ofertas de serviços no domínio de eventos, catering de aviação e gestão de empreendimento. Maboc, 25 anos a ajudar Angola a crescer. Para de sonhar, realiza. No condomínio Planalto do Quino, tu podes pagar até 12 anos. Isto mesmo, 12 anos. E nós trabalhamos em tempo recorde. Condomínio Planalto do Quino, com conforto, zona verde, privacidade e é perto de tudo que você precisa. Faça já o seu cadastramento. Venha ao nosso escritório no Jardim de Rosa, área comercial A21. Unitel Festa da Música. Dia 6 de julho na Baía de Luanda com Nego do Borel. Que a festa vai começar! TRX, Lil Saint, Gerilson Israel, Tuki Nico, o Team, Croc Cuia. Oi, mana! Anselmo Ralph, Jay Oliver, Cage One. Desde que comecei eu nunca perdi minha majestade. E DJ O-Mix. Let's Play, música, play dança, play jogos e outras diversões. Ingressos à venda a partir de 1000 kwanzas nas lojas Unitel, bilhetes online, Tupuca e Discoteca Valódia. Unitel. Apresentamos os novos desodorizantes Nivea Dry Impact e Dry Comfort. Agora com um efeito de secagem rápida e uma fragrância mais duradoura. Fazem garantidamente com que se sinta seca e fresca durante o dia todo, independentemente do calor. Proteção comprovada durante 48 horas e uma fragrância mais duradoura com os novos... O quê? Os telefones não param de tocar. E o lema deste ano qual será? Dinamizar o setor privado e promover o crescimento econômico. Ué. Opa! Olha, e Portugal será o país convidado este ano. Não me diga. Sem falar dos workshops, das conferências, espetáculos ao vivo. Ô, Gilmar, é como eu tenho dito, participar da FIO da tua empresa voa. Novas parcerias, cresce. É uma coisa... E também novas soluções para os negócios. E eu acho que este jovem deve ser funcionário da Filda. Com um atendimento voltado para o bem-estar e estética oral, a Clínica Dentária do Alvalade proporciona um tratamento diferenciado e altamente qualificado, alinhado com o que há de mais moderno. Capacitados para atender as seguintes especialidades: ortodontia, implantologia, periodontologia, próteses, endodontia e dentisteria. Damos muita importância à saúde oral das crianças e por isso temos um especialista em odontopediatria. Clínica Dentária do Alvalade. Devolvemos-lhe o sorriso. Agora, uma
uma triste notícia. Morreu hoje em Luanda o jornalista da ANGOP, José Eduardo de Oliveira Xavier. José Eduardo Oliveira Xavier licenciou-se em Ciências da Comunicação pela Universidade da Beira Interior, em Portugal. E com esta triste notícia, vamos ficando por aqui. Já sabe que pode continuar a enviar-nos ideias de reportagens. Utilize para isso o correio eletrónico alerta@tvzimbo.com. Faça um retrato do seu bairro, escreva a sua história e envie para nós.